Opa, fiel, primeiramente quero pedir para que você deixe o like e se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Né? Sou apenas um humilde corintiano que quer o bem do clube, quero o melhor para o clube, minha opinião sincera aqui sobre o Corinthians. Então, por favor, se inscreva no canal para que cada vez mais a Fiel tenha voz no YouTube. Então, fiel, estou com um sentimento ruim em relação à situação do Corinthians. Um sentimento muito ruim de que as coisas podem não acabar bem, tá? Sabe quando você dá com aquele pressentimento, aquele negócio, aquela angústia. Então, tipo assim, em relação à situação do Corinthians, eu tô com um sentimento ruim aí. E eu quero falar também sobre a falta de merecimento do Corinthians em ficar na Série A. Para mim, hoje, analisando friamente, sem colocar o coração do torcedor à frente, o Corinthians hoje não merece estar na Série A. Por quê? Porque a gente disputa, gente, com Goiás, que não tem nem um quinto da folha salarial do Corinthians, nem um quinto da receita do Corinthians. Eu acho que a receita do Goiás deve ser 180 milhões de reais. A do Corinthians é 1 bilhão. E o Corinthians não teve capacidade de bater de frente com esses clubes. Com o Cuiabá, olha o Cuiabá, gente. Olha o Cuiabá, tem lateral esquerdo, tem lateral direito, tem meio. O Corinthians tem um lateral direito gordo de 34 anos. Ah, mas é o Fagner. Mas é gordo de 34 anos, não serve mais para jogar. O Fábio Santos com 38 anos. O Gil entregou tantos gols esse ano. Um dos maiores culpados de estar do que está nessa situação é o Gil. Ah, mas fez gol lá contra o Botafogo. Tá bom, fez gol contra o Botafogo. Mas entregou quantos? Então, assim, inclusive contra o América, ele dá o passe errado na origem do gol do América. Então, assim, o Corinthians hoje é uma incompetência absurda de um clube que tem 1 bilhão de receita, compete com o América, compete com Curitiba, compete com o Cruzeiro, que morou na Série B, compete com o Vasco, 4 anos na Série B, que tem a receita, né, não dá nem o quinto da receita do Corinthians, e tá perdendo essa batalha. Porque hoje você olha pro time do Corinthians, você vê um time sem ponta, você vê um time sem meia, ah, mas o Renato Augusto. Gente, o Renato Augusto mostrou que agora no final da temporada ele tá sem perna. Ele não consegue mais. Não consegue mais. Ah, e o Juliano voltou a jogar bem. Juliano, gente, a gente analisa o jogador não é por um jogo ou 2 jogos, não. A gente analisa o jogador pelo que ele vem fazendo nos últimos anos, pelo que ele vem fazendo nos últimos meses. Então, assim, pra mim o Juliano também é um jogador medíocre. Ah, mas e o Rojas? O Rojas tá jogando na posição errada, ele é meia. Não. O Rojas tem sua melhor fase na carreira de ponta direita. O Rojas chegou no Corinthians falando que a posição que ele mais gosta de jogar é ponta direita. E o Rojas também já foi testado de meia e não jogou nada. Então é situação complicada, a gente não dá para ver uma luz no fim do túnel. Infelizmente, a realidade é essa, as notícias não são boas. Eu não vejo muita perspectiva, porque eu vejo o Vasco jogando melhor que o Corinthians, o Bahia jogando melhor que o Corinthians. Eu vejo o Goiás com um time equilibrado, o Cuiabá nem se fala nadando de braçada, o Inter jogando melhor que o Corinthians. O Santos, mesmo barco, mas também não quer dizer muita coisa jogar mais que o Santos ou não. Enfim, hoje, hoje as notícias não são boas e eu tô com um sentimento horrível, gente. Um sentimento horrível em relação a esse rebaixamento, em relação a esse possível rebaixamento do Corinthians aí. E como eu falei, em relação a merecer, pegando folha salarial, pegando comprometimento, pegando a possibilidade que o Corinthians tinha de estar melhor na tabela, melhor no ano, pegando a receita do Corinthians, a receita dos caras, gente, é um absurdo, assim, realmente, analisando friamente, não merece. Porém, tomara que o Corinthians fique na Série A. Seria um sofrimento muito grande para o torcedor corintiano, não merece. A torcida que mais apoia, a torcida que mais vibra, a torcida que batia recorde de público, inclusive, quando o Corinthians estava na Série B, em 2007. Essa torcida que todo mundo fala, não é só corintiano, não é só quem já jogou no Corinthians, todo mundo fala que é a melhor torcida, que é a que mais apoia. O corintiano não merece isso, gente. Inclusive, continua apoiando. A atmosfera no último jogo contra o América foi absurda, mesmo assim os caras não correram. Então, assim, aí você fala, então a culpa dos jogadores também. Mas o que o Duílio fez esse ano no Corinthians, gente, o que o senhor Duílio fez esse ano no Corinthians, é um negócio assim que ele tinha que sair de camburão do Corinthians. Ah, mas porque roubou? Não. Mas pelo mal que fez ao Corinthians. E também não sei se não roubou, tá? Também não sei se não roubou. Mas é pelo mal que fez ao Corinthians. O cara que coloca sempre a amizade frente ao Corinthians. Olha um exemplo. André Sanches.
péssimo presidente, faliu o Corinthians. O Duílio pega e elogia o André Sanches. O Duílio foi no programa do Neto esse ano, no começo do ano, Neto baba-ovo do caramba, né? E o Duílio elogiou o André Sanches. Pra mim, o melhor presidente da história do Corinthians é o André Sanches. Pelo amor de Deus. Aí o André Negão vê o Duílio fazendo essa merda que tá. Então também o André Negão é um palhaço, né, gente? Parece que não tem nem cérebro aquele cara. Né? Vê o Duílio fazendo a merda que tá, o time prestes a cair pra Série B, com o elenco que tem, com a quantidade de erros que foi feito no Corinthians, que é absurda. E ele fala, e ele elogia o Duílio. O André Negão conseguiu elogiar o Duílio ainda. Então, assim, dá pra ver que essa corja, ela coloca a amizade acima do Corinthians. Se o Alessandro é amigo do Duílio, o Duílio fala que ele é o melhor executivo do país. Se o Andrés é amigo do Duílio, o Duílio fala que o Andrés é o melhor presidente da história do Corinthians. Se o Duílio é amigo do André Negão, o André Negão fala que o Duílio é um ótimo presidente. Então, assim, não é mérito, não é o melhor pro Corinthians. Não é o melhor pro Corinthians. É a amizade. Então, assim, o que virou o Corinthians, esses caras acabaram com o Corinthians, destruíram. E se o Corinthians quer ir pra Série B, a culpa são desses caras, principalmente do Duílio. Tá, gente? É claro que os jogadores contam também. Tive Renato Augusto jogando nada, Maicon, Fausto Vera, Moscado para de jogar bola. Enfim, Gil. Esses velhos que querem sugar o Corinthians até a última gota. Tá? Quiseram sugar até a última gota, estão aí sugando, mas se o Corinthians cair, vamos ver se vai ficar um. E mesmo assim também nem adianta, nem precisa ficar, mas tipo assim, esses caras, gente, a torcida fica idolatrando esses caras. Ah, pelo amor de Deus, velho. Idolatra o Corinthians. Aqui é o mais importante. Né? Fica idolatrando esses caras pra quê, velho? Pra quê? A troco de quê? Na hora que o barco afundar, eles são os primeiros a pular. Pula e acabou. Não muda nada na vida deles, não muda nada na vida do Fábio Santos, do Gil, do Fagner, do Renato Augusto, do Yuri Alberto. Não muda nada na vida desses caras. Yuri Alberto fez 2 gols, todo mundo. Ah, eu sempre acreditei no Yuri Alberto. Ah, isso, aquilo. Ah, tava fora de posição. Um monte de Yurizetes apareceram aí, né? Mas e contra a América, jogou o quê? Então, assim, é complicado. As notícias não são boas. Meu sentimento, meu pressentimento é ruim. E também o Corinthians não tá merecendo. Infelizmente, eu tenho que ser sincero com vocês. Não adianta eu querer contar conto de fadas. Ah, o Coringão vai vencer, isso, aquilo. É só você ver os jogadores do Corinthians que o Corinthians tem hoje para escalar um time. É só você ver que o Corinthians não tem lateral esquerdo, não tem meia, não tem ponta. Também não tem centroavante, que o Roberto tem que mostrar muita coisa ainda para ser elogiado. Então, salve o Corinthians. Deixa o like, se inscreva no canal se você não é inscrito. Deixa o like para fortalecer. E vai, Corinthians.